Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos tratar de um tema que é o arrebatamento da igreja. É um tema bem complexo, um tema que as pessoas têm bastante dúvida, outras têm bastante certeza, mas nós tentaremos mostrar isso à luz da Bíblia Sagrada, aquilo que Paulo, que Jesus falou e aquilo que nós entendemos por verdade do Evangelho. Nós também falaremos sobre o estado intermediário dos mortos, onde eles estarão. Nós falaremos onde geograficamente a Bíblia diz que eles estão e falaremos também dos três céus que a Bíblia comenta lá, tá? Antes de mais nada, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 16 e 17, que diz assim: Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? O arrebatamento da igreja, como eu acabei de ler aqui em Tessalonicenses, se você pegar do verso 13, do capítulo 4, do verso 13 para frente, você verá Paulo falando sobre isso. E em vários outros versículos, como em Mateus, capítulo 24, né, fala sobre isso. Em Lucas também, você vai ler lá em Lucas 17, que vai ser como um relâmpago, né, que se mostra do Oriente ao Ocidente. Você vai ver nesses versículos alguns detalhes sobre o arrebatamento. Mas o que eu quero que você se prenda e foque comigo neste momento é como está escrito na Bíblia o arrebatamento. Porque a palavra arrebatar, se você pegar lá, quando Paulo ele escreve, significa arpazo, que vem do grego, que é arrancar, literalmente arrancar, tirar do meio. E quando essa palavra passa para o latim, que é o mais próximo do nosso idioma, este verbo é raptare, ou seja, raptar alguém, é tirar inesperadamente alguma coisa de algum lugar. Então, daí nasce a palavra raptar. Então, o arrebatamento será o rapto daqueles que servem ao Senhor. E por que será dessa forma? A Bíblia fala que será como um ladrão que aparece durante a noite sem as pessoas esperarem. Por que será dessa forma? Para não dar tempo do inimigo se preparar e fazer um plano de ação contra este evento que Cristo fará na terra, tá? Então você pode ver lá em Hebreus, capítulo 11, verso 5, falando sobre uma tipologia do arrebatamento. Por quê, pastor? Porque se nós formos ver na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso de número 24, nós temos um homem, que eu até citei em alguns estudos nossos anteriores lá sobre Daniel e sobre as sete dispensações do homem, quando Enoque, que é o sétimo descendente de Adão, ele anda com Deus tanto tempo e se entrega para Deus de uma forma tão tremenda que Deus o arrebata, o toma para si. Então Enoque é uma das formas como se dará este arrebatamento, e Deus o tomou para si. Outra forma que a Bíblia fala, e só são duas pessoas que a Bíblia fala que foram arrebatadas, é Elias. Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, quando ele está conversando com Eliseu, e carros e seus cavaleiros vêm num redemoinho de fogo e sobe com ele aos céus. Então, será dessa forma, de uma forma inesperada, de uma forma que ninguém espera qual será o dia e o momento exato, tá? Eu quero falar depois, mais para frente, nós entraremos em detalhes sobre o arrebatamento, porque eu vou falar com precisão até quanto tempo se dará o arrebatamento, tá? Tempo que eu falo em segundos, milésimos de segundo e aí por diante, para você entender um pouco mais. O estado intermediário dos mortos. O que é isso, pastor? A morte, se você pensar na morte, é a separação do corpo, tá? Do homem para o mundo invisível. Que mundo invisível é esse? O mundo dos mortos. Se você vê lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 14, você vai ver Pedro chamando o nosso corpo de
tabernáculo. Então nós somos um templo, um tabernáculo onde habita dentro de nós a nossa alma e o nosso espírito. Se você for para Lucas capítulo 12, verso de número 20, você vai ver lá Deus pedindo a alma de uma pessoa, porque ela julgava que ela tinha tudo, que ela poderia usufruir de tudo, mas Deus pede a alma da pessoa quando Ele quer. Então, nós não somos donos da nossa vida. Tanto é que o mundo, no momento atual, está num grande colapso, porque as pessoas estão com medo de um vírus, com medo de morrer. Então, você não tem domínio sobre o dia e a hora que você vai morrer. Em Gênesis 3, verso 19, fala que nós viemos do pó da terra e para o pó nós iremos retornar. E Daniel fala que os mortos serão julgados também. Daniel 12, verso 2 e Apocalipse 20, verso 5. Fala sobre isso, o estado intermediário. Então, todo mundo que morre fica num estado intermediário. Quem morre em Cristo, ele vai ficar num lugar que o Senhor chama lugar de descanso, aqueles que dormem no Senhor. Você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, verso 11. Já por outro lado, o que a Bíblia fala, que são os injustos, aqueles que dormem longe da presença do Senhor, as pessoas que morrem sem a salvação, elas vão ficar num lugar de tormento. Não sei se você já viu lá em Lucas, capítulo 16, no verso 19 até o verso 31, conta a parábola do rico e do Lázaro, né? Lá conta como será esse estado intermediário de tormento que ficarão as pessoas que não dormem no Senhor. Quando Lázaro morre, Lázaro era uma pessoa pobre que vivia das migalhas que caíam das pessoas, que as pessoas davam para ele, e ele morre. E no mesmo momento, morre um homem rico, poderoso, que tinha tudo na terra. E a Bíblia fala que esta pessoa ela vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão, biblicamente, é o nosso pai da fé. Então ele recebeu carinhosamente esse nome, porque Abraão é o nosso pai na fé. Então essa pessoa vai para o seio de Abraão, onde vai ser consolada, onde vai receber descanso. E a outra pessoa vai para um lugar de tormento, separada por um abismo. Tá? E essa posição é o estado intermediário dos mortos. Uns estão sendo consolados por Abraão, no seio de Abraão, pelos anjos, e outros estão num lugar de perdição, de tormento, de sofrimento, esperando o grande julgamento. A posição geográfica dos mortos. Pastor, dá para saber a posição geográfica dos mortos? Sim, dá para saber. A palavra Seol, né? No grego, no Antigo Testamento, falava-se Seol, e no Novo Testamento se fala Hades, que significa lugar de habitação dos mortos, ou algumas traduções mais literal, como inferno. Esse lugar não um lugar de fogo e enxofre que será lançado depois do julgamento. Atenta só a essas duas palavras, Seol, tá? Que é onde eles estão agora. Se você pegar lá em Efésios capítulo 4, verso número 8 até o verso número 10, Jesus ele desce até as partes mais baixas de onde? Da terra, tá? Então acreditamos, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito lá em Efésios, capítulo de número 4, que o homem, quando morre e vai para o lugar de tormento, ele está nas partes mais profundas da terra. Tanto é que existem estudos na terra que há lugares tão profundos aqui onde moramos que o homem não consegue explorar ou ver. Então acredita-se geograficamente que são esses lugares que essas pessoas estão esperando até a hora do julgamento, tá? Essas partes inferiores. E como eu havia falado, Jesus desceu até lá, e só para você entender, porque em Lucas 16, lá na parábola que eu acabei de citar, existia um abismo que separava o seio de Abraão do lugar de tormento. Só que quando Jesus ele desce até as profundezas da terra, até as partes mais baixas, ele leva o cativo cativeiro. O que é isso, pastor? Ele pega
as pessoas que estavam no seio de Abraão, separado por um abismo, e leva até o terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 e Apocalipse capítulo 6, verso 9, você vai ver que os mortos que estão em Cristo, eles estão debaixo do altar de Deus, debaixo do trono. Então eles não estão mais de frente um para o outro. Depois que Cristo ele morre, ele leva o cativo o cativeiro, ele desce até as profundezas, ele coloca aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram no Senhor, aqueles que estão no seio de Abraão, debaixo do seu altar, que é o terceiro céu que Paulo cita lá em 2 Coríntios 12, verso 2. Pastor, o que é isso de terceiro céu? A Bíblia nos fala que temos 3 céus. E quais são eles? O primeiro céu que a Bíblia fala é o Auranos, tá? Que é o céu que fala lá em Lucas capítulo 17, verso 24. Esse céu que você pode pôr a cara aí na janela e olhar, ver as nuvens que você vê que você vê aqui durante o dia. Esse céu azul, esse céu branco que você olha e vê. Esse é o primeiro céu. Nós temos o segundo céu, que é o céu Mesórnios. Por que Mesórnios? Porque é o céu das estrelas, o céu estrelar. É o céu das alturas, onde está a lua, o sol, as estrelas, os planetas, onde todas as pessoas tentam observar, estudar e compreender, né? Até agora, os homens chegaram à lua e estão tentando chegar até Marte. Mas é esse céu que a Bíblia fala. E esse céu também, segundo a Bíblia, lá no livro de Efésios, fala que é o céu onde os demônios habitam, tá? Então os demônios, as potestades dos ares, estão nesse segundo céu. Como você sabe, pastor? Porque quando Daniel, ele começa a orar, que nós já estudamos isso, já vimos alguma coisa. Quando Daniel começa a orar e o demônio atrapalha Gabriel de chegar até Daniel, ele chama Miguel. Miguel vai lá nos céus das estrelas e luta contra esse demônio, contra Satanás, para que Gabriel possa passar e trazer a mensagem até Daniel. Então os demônios ficam nessas regiões celestiais, tá? Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades celestiais, que é os demônios que habitam nesses lugares. E nós temos o terceiro céu. Esse terceiro céu é o céu esporâneos, ou céu superior, ou ainda, se preferir, você pode chamar de céu dos céus, que é o céu que eu acabei de falar, que está lá em 2 Coríntios, quando Paulo, no capítulo 12, no verso 2, ele fala, não sei se em espírito, não sei se em carne, não sei como foi, mas um homem foi elevado até o terceiro céu, quando ele fala da sua experiência de ter sido arrebatado lá. Salmo 123, verso 1 também vai falar desse céu. Então, é o céu onde habita os anjos, é onde habita Deus, é onde está a glória do Senhor. Este céu é inalcançável, só é alcançado por aqueles que servem ao Senhor e chegarão até a glória juntamente com Ele. A primeira ressurreição, ela é muito interessante, porque ela vai se dar lá que eu acabei de ler, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16 e 17, né? Então, nós que estamos na terra, receberemos um corpo novo, um corpo incorruptível. E aqueles que estão mortos e morreram no Senhor, ressuscitarão primeiro. Mas isso tudo, para você entender, é numa fração, é como um raio. É numa fração de segundo, é como na velocidade da luz. Segundo alguns dizem que é num piscar, segundo o que a Bíblia diz, é num piscar de olhos. E um piscar de olhos é 400 milésimos de segundo, é menos que um segundo, menos que um décimo de segundo. Então é tão rápido que você nem perceberá quando isso vai acontecer. O arrebatamento se dará da igreja durante a grande tribulação. Acontecerá as duas testemunhas, que você vai ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 11. Elas também ressuscitarão 3 dias e meio depois de morrer. Não vou entrar em detalhes agora, porque mais para frente nós vamos ver esses detalhes, tá? É só para você entender. E depois, quando acabar a grande tribulação,
Os que ficaram fiel ao Senhor, não se renderam à besta e nem o anticristo, esses também serão salvos. Onde está isso, pastor? Em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 4. Eu só quero enfatizar para você que a primeira fase do arrebatamento vai virar, Jesus virá somente para a igreja, tá? Jesus ele vai voltar somente para nós. Na segunda fase, depois dos 1000 anos que ele vai reinar aqui na terra, Jesus virá para julgar as nações. A primeira vinda do Senhor será nas nuvens, como nós acabamos de ler aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Será nas nuvens. A segunda vinda, quando ele voltar com a igreja, pisará no Monte das Oliveiras. Geograficamente, ele vai pisar lá com os seus santos para governar na terra por 1000 anos. Na primeira vinda, Cristo ele virá como um ladrão, sem ninguém perceber, como na noite. Ninguém perceberá isso. Na segunda vinda, a Bíblia fala que todo olho na face da terra verá ele voltando com os seus santos. Né? Se você pegar lá em Judas, fala no verso 14, eis que é vindo o Senhor com milhares de suas miríades, ou seja, com centenas de seus santos, todos verão ele voltando à terra. Na primeira fase da sua vinda, ele virá como noivo para buscar a sua igreja. Na segunda fase, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá mais como noivo, mas como aquele que veio para governar e reinar na terra. Na primeira fase, ele virá para os seus santos, para a sua igreja. Na segunda fase, na segunda vinda dele, ele virá com os seus santos. E na primeira vinda, ele virá secretamente. Na segunda vinda, depois que ele arrebatar a igreja, ele virá publicamente, onde todo olho verá. Espero que você tenha gostado. Vou deixar detalhes aí embaixo para vocês entenderem. Curta o vídeo, compartilhe. Deixe o comentário aqui se houver qualquer dúvida. Estarei disposto a esclarecer. E até uma próxima aula. Na próxima aula falaremos um pouco mais sobre isso. Falaremos sobre as coroas e o julgamento de Cristo para a igreja. E vai ser muito interessante. Até mais.